Então, gente, oficialmente boa noite. Muito obrigada por estarem aqui. Vou começar essa prática de hoje falando um pouquinho da nossa programação do mês, só porque eu sei que algumas não estavam no domingo, e retomar um pouquinho assim o meu propósito dessa programação dessa alunação 9, 9 de 2025. Então, nessa alunação, eu resolvi escolher para gente um dos assuntos mais básicos, mas também mais importantes, assim, do yoga. Amor, você pode jogar um pouquinho de água para mim, por favor? É, um dos assuntos mais básicos, mas também mais importantes do yoga, que é a nossa parte filosófica e ética. Eu gosto muito desse assunto porque eu acho que ele nos lembra um pouquinho de como viver o yoga fora do tapetinho, que é algo que eu falo, né? Todas aqui me conhecem desde a época do Irradiar, então é desde essa época. Mas eu acho que essas observâncias nos ensinam como aplicar isso de forma prática. E aí eu resolvi trazer ao longo dessa, muito obrigada, dessa alunação, principalmente os yamas, que são as observações que a gente tem com o mundo de fora. E na próxima alunação eu vou trazer os niyamas. Só que eu estou fazendo para essas alunações algo um pouco diferente do que eu fiz nos outros tempos do Círculo de Gaia ou do Irradia Yoga, quando eu trouxe essa parte filosófica para vocês. Primeiro, que eu estou lendo um livro que eu comentei aqui com vocês na partilha, eu acho que em outros momentos também, que chama Despertar de Shakti. É um livro muito legal, indico bastante. Ele tem bastante termos técnicos dessa parte da filosofia do yoga, mas é entendível, não é um livro tipo assim, ah, não dá para entender nada, muita viagem. Não, ele dá para entender, assim, mas tem bastante dessa parte técnica dos yamas, dos niyamas e tudo mais. É, e aí eu achei muito legal, principalmente uma relação que esse livro traz, que é trazer essa parte da filosofia do yoga com relação às energias de Shakti. Shakti é o divino feminino dentro da filosofia do yoga, principalmente da visão do Tantra, e é como se essa energia divina estivesse se experimentando em diferentes formas, e principalmente dentro de nós. Então pensa que aqui, com essas imagens de deidades, a gente não quer cultuar essas imagens como se fossem santos ou as figuras hindus num sentido de religião, nem nada disso. Eu trago essas imagens para vocês porque elas são arquétipos que mostram energias dentro de nós. Então todo mundo tem uma energia dentro de si que é a da destruição, por exemplo, que é dos fins e dos recomeços. Esse arquétipo da destruição é representado por Kali, que é uma das principais deidades, né, dentro desse meio. Então, ao longo desse mês, eu vou trazer um pouquinho dessa filosofia aplicada no dia a dia. Então, como que a gente pode observá-la na nossa vida? Eu fiz essa escolha relacionando com fases lunares para ser coerente com o nosso tema. Então, vou trazer um pouquinho de como aplicar isso de acordo com as fases. Mas eu quero trazer também essa parte das deusas, porque eu acho que é, primeiro, bem coerente, assim, né, com a nossa linguagem aqui dentro da plataforma, principalmente por ser ligado ao feminino, mas também porque eu acho que todas nós temos essas deusas dentro de nós, os seus potenciais, né? Então, quando eu for falando dessas características, não precisa pensar numa imagem externa, mas principalmente numa imagem interna dentro de você, tá bom? E aí, para começar essa jornada, eu escolhi trazer nessa semana de lua nova. A gente teve um eclipse aí no domingo, que a gente conversou um pouquinho. Então, essa semana a Lua está crescendo a sua luz, está indo em direção a uma fase crescente. E eu escolhi trazer para essa semana o tema de Satya, que é a verdade dentro do yoga. E é legal porque nossa, foi muito doido assim, porque eu estava relendo esse capítulo hoje para falar um pouquinho dele para vocês. E a deidade relacionada a ele é Tara. Alguém já ouviu falar dessa deidade, Tara? Ela não é tão conhecida. Mas ela significa estrela. Tara significa estrela. E é como se fosse algo que guia a gente. E aí, eu achei muito legal porque eu estava relendo esse capítulo
E ele fala muito da verdade e principalmente das nossas vozes internas. Eu vou explicar um pouquinho mais já já. E aí, hoje à tarde eu fui fazer algumas coisas aqui, fui lavar a louça e resolvi colocar um podcast. Hoje de manhã eu já tinha ouvido um podcast da Marcela Ceribelli, que eu gosto muito, do Bom Dia Óbvios. E aí eu tinha conversado com a Bianquinha um pouquinho antes, e ela comentou do Gostosas Também Choram, da Leila Brandão, que também era um podcast que eu ouvia muito. E aí eu dei uma parada, não sei por quê. E aí eu falei, nossa, eu vou ouvir um da Leila Brandão agora à tarde. E aí, gente, o episódio tem, tipo assim, ó, tudo a ver com Sátia. Eu vou mandá-la pra vocês, mas assim, ela falou igual, só que de um jeito diferente. Mas eu vou fazer essa indicação pra vocês lá no grupo, porque é muito assim. Se eu não me engano, chama Vozes da Minha Cabeça ou alguma coisa assim. E até em algum momento do episódio, ela cita a mente do macaco, que é a metáfora mais utilizada no yoga, principalmente no meio da meditação, que é essa nossa mente que fica pulando de galho em galho e nunca para, né? Com os estímulos, com os pensamentos. Então, fica essa indicação aí para vocês, mas eu vou mandar o link lá no grupo para vocês saberem certinho qual é. E aí, falando um pouquinho de Satya para a gente aplicar na nossa prática e reflexão de hoje, pensa que o processo da nossa mente, falando um pouquinho, filosofando um pouquinho, a gente sempre tem um desejo ou uma necessidade, um conhecimento e uma tomada de ação. Então, vou dar um exemplo prático. Eu tô com fome. Eu tô com fome, eu tô, sei lá, com fome de comida mesmo. Tá, então eu vou primeiro pesquisar na minha geladeira se eu tenho alguma coisa. Esse é o conhecimento. Você conheceu na sua geladeira o que você tem para fazer. A partir desse conhecimento, você vai lá e faz uma refeição. Então, tudo na nossa vida é essa sequência. A gente tem um desejo, uma necessidade, a gente faz um conhecimento e toma uma ação. O problema é que no meio dessa linearidade bonitinha e parece tão simplória, tem as nossas vozes mentais. E aí acontece que entram principalmente 2 fatores aqui, e eu tô falando isso com base na filosofia do yoga, tô falando com base na leitura, no podcast que eu ouvi, nas experiências da minha vida, essa somatória assim, né. Eh, eu acho que um principal, que é o que esse livro chama de Vassanas, que todo mundo que faz terapia, que já fez terapia, vai entender muito bem, são os condicionamentos que a gente teve ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, esse exemplo que eu usei inicialmente da fome, não é o exemplo do livro, acabei de tirar da minha cabeça, porque eu acho que vai ser mais simplório para vocês. Se você tem fome, você tem vontade de comer, você vai lá na geladeira, faz uma refeição. Só que em algum momento da sua vida, alguém te ensinou o que que era a comida do almoço ou a comida da janta. Então, quando você pensa: "Vou fazer o almoço", o que que a gente pensa? Arroz, feijão. Todo mundo falou isso, né. Mas é mais ou menos o que acontece. Então, beleza, almoço, arroz, feijão. Então, percebe que tem esse pano de fundo do que a gente foi ensinado? E isso, por natureza, é neutro. Não existe se é bom ou ruim. Pra gente no Brasil, maravilhoso, inclusive saudades. Só que a partir do momento que você vai Estados Unidos, Canadá, aqui é mais fácil de encontrar, isso já se torna um problema, porque não é tão fácil assim encontrar um arroz feijão. Então, além disso que a gente foi ensinado, existe também o contexto, certo? Percebem que existem essas 2 influências. E aí, onde que você quer chegar com tudo isso, Lara? Verdade, gente. Vocês acham que existe uma verdade absoluta? Pode desbloquear o micro. Não, eu acho que não, acho que cada um tem a sua verdade, tá ligado? O que é verdade pra mim pode não ser pra você. Exato. Legal, muito obrigada. Sim, esse é mais ou menos o ponto que a gente quer chegar. E aí, esse livro traz um conceito que é dessa filosofia do yoga, que é vamos pensar juntas nesse processo de criação. Essa deusa Tara, ela é conhecida como aquela que criou o som Om, que é o mantra que a gente canta. Ele é o som da manifestação.
E aí, hoje em dia, cientistas também falam isso, tudo vem da energia. A energia se manifesta em matéria, certo? Nossa, eu tô indo um pouco longe, né? Mas fica aqui comigo. Eu vou voltar para a vida real já já. Energia é matéria. E aí, essa energia se manifesta em matéria de diversas formas. Os 5 elementos, os 7 chakras, as pessoas, os animais, a natureza, etc, etc. Então percebe que, no fundo, na origem de tudo, há muito tempo lá atrás, era uma coisa só. Então talvez, se a gente pensar numa verdade universal, só seria isso aqui, essa origem, esse quando nada era indiferenciado. Então quando a gente pensa na verdade dentro do yoga, não é só esse papo de: "Ah, eu vou sempre falar a verdade, eu vou sempre ser honesta, eu não vou mentir". Porque senão também vira um negócio meio: não vou cometer pecados, os 7 pecados capitais, assim, sabe. E não é esse o propósito. Então, quando a gente pensa em verdade, é principalmente lembrar que tudo que existe é uma manifestação da verdade, só que é uma manifestação diferente, não é uma manifestação igual. E aí, como que eu vou conectar com esse papo todo do podcast, do macaquinho e tudo mais? Dentro da nossa cabeça, a gente fica transitando por essas várias verdades o tempo todo. Só que por conta desse background dos vasanas que o yoga traz, por conta daquilo que foi ensinado, por conta do contexto em que a gente vive, o ambiente, as pessoas com que a gente se relaciona, as coisas que a gente faz, aquilo que a gente fala pra gente, tudo isso vai alterando a nossa percepção de verdade. E aí ela vai mudando. Então, o meu convite de trazer Satya para vocês nesse mês, nessa jornada, é vocês tentarem se conectar com esse de mais puro que tem em vocês. No exemplo do podcast, a Lela trouxe que ela percebeu que, nossa, isso doeu em mim, porque eu também tenho. Quem faz isso também, por favor, não me deixa sozinha, fala aqui também. Mas ela contou que quando ela faz coisas erradas, ela erra na vida dela, faz coisas humanas, ela fala: "Que mula, Lela. Nossa, Lela, que mula". Gente, eu faço tanto isso. Mas vira e mexe, não posso derrubar um prato no chão, que eu falo: "Nossa, Lara, que burra". Vocês fazem isso de conversar com vocês mesmos e, tipo, rígidas assim? Que bom, obrigada por me deixarem saber. Mas percebe que é uma verdade que a gente assumiu, e é legal porque ela traz essa reflexão: "Mas em que momento que me falaram que eu era burra porque eu derrubei um copo? Em que momento que eu ouvi essa voz? De quem que é essa voz que me chamou de burra?" E não é: "Eu estou burra, eu estou distraída e por isso derrubei", é: "Eu sou burra, porque eu derrubei um copo". Então percebe as camadinhas que a gente vai colocando na nossa mente? É esse o convite que eu quero trazer para vocês hoje. É sobre a gente ser honesto com a gente mesmo, com os outros, eh, ser honesto em relação ao que a gente pode fazer na nossa vida, as posturas que a gente pode alcançar ou não, também. Mas um nível um pouquinho mais profundo é sobre essas vozes que a gente acredita, por conta daquilo que a gente ouviu, por conta daquilo que a gente conta pra gente mesmo, por conta dos ambientes em que a gente se coloca. Então, o meu convite ao longo dessa semana e com essa reflexão é para que você observe essas vozes que você assume como verdade. E aí, a próxima vez que você falar: "Nossa, Mari, que burra, você errou o acento dessa palavra. Nossa, mas você escreve e você errou o acento dessa palavra?" "Sim, eu errei. Uai, eu sou humana." E aí é legal, porque ela traz nesse episódio também, nem precisa mais ouvir, já tô contando ele inteiro aqui. Mas ela traz esse passo a passo que eu já tinha até ouvido em outro episódio também, um outro podcast, que é, primeiro não, acho que foi um livro que eu li, só não vou saber qual, mas já ouvi isso em alguma outra fonte também. Primeiro, tenta questionar essa voz. Da onde que ela tá vindo? Tipo, tenta se distanciar, que é o princípio da meditação. A gente se desgrudar desse observador, dessa persona, e se tornar um observador de si.
Então dá um passinho para trás e fala: "Opa, percebe que você não é essa pessoa que está julgando você. Você é a pessoa que está se enxergando, que você está assistindo esse julgamento". E aí depois disso questiona: "Puxa, mas de onde que veio isso?". E às vezes, lembrei o livro, é Indomável, da Glennon Doyle, eu acho. Mas, nesse livro que eu li, que eu não tenho certeza se é esse, ela fala para você maximizar, eh, o pensamento. Então, por exemplo: "Nossa, mas sei lá, algo vai dar errado. Tá, deu muito, muito, muito errado". Quando a gente maximiza, às vezes chega a ter ser até ridículo. E aí a Lela traz isso no episódio também, que às vezes a gente precisa lembrar a gente o quanto isso é ridículo, assim, sabe, porque às vezes aparecem umas coisas completamente nonsense na nossa cabeça. Então, se percebe, eu vou deixar esse convite para essa semana, percebe essas vozes que estão falando com você. E aí, a "solução", entre aspas, a minha proposta, eu vou dar ao longo da aula, tá bom? Mas ficou claro? Viajei muito? Ou fez sentido? Fez sentido. Que bom. Eh, Só gostaria de passar algumas missões da semana, assim, para a gente empregar esse ama, porque eu acho que muito mais do que a gente refletir e fazer posturas em cima dele, é muito importante a gente levar para o nosso dia a dia, porque afinal a filosofia serve para isso, né. Então, eu já passei essa proposta no início da aula, mas proponho que ao longo dessa semana vocês questionem principalmente essas vozes que vêm, né, do que a gente aprendeu, dos ambientes em que a gente está, o que a gente consome também, principalmente através das redes. Enfim, questionem essas vozes de julgamento, essas camadas de verdade que a gente coloca sobre tudo. Eh e de forma mais prática também, proponho essa verdade consigo mesmo e com os outros, né. Então muitas vezes a gente mascara muito a verdade, a gente coloca como se fosse uma roupinha nela, né, muitas vezes. Então ao longo dessa semana, pense em como você pode ser verdadeira consigo mesma, honesta consigo mesma. E isso vai desde: "Olha, não dou conta de fazer 7 vezes por semana ioga. Não dou conta de fazer esse trabalho para amanhã. Eh, Infelizmente não tenho a rotina perfeita. Como eu posso ser verdadeira e honesta comigo mesmo, respeitando essa vontade, né. E honesta também com os outros à sua volta, então como você pode comunicar a sua verdade, como você pode respeitar a verdade do outro. E tentar também a terceira e última proposição, encontrar a sua forma de entrar em contato com essa verdade. Acho que a minha grande proposta dentro do Círculo de Gaia hoje em dia é muito de vocês descobrirem o caminho do autoconhecimento de vocês, né, eu ser essa lanterninha, te dou uma lanterna e uma bússola, e aí é com você minha amiga. Mas como você entra em contato com essa sua verdade mais essencial, né, esse pontinho de energia que é a origem de tudo, essa sua essência mais pura. É meditando, é escrevendo, é estando com pessoas que você ama, é fazendo um banho demorado, é caminhando, é fazendo o quê? Então tenta colocar esses momentos de verdade no seu dia a dia. E, nossa, eu pensei em mais uma coisa, mas agora me fugiu. Ah, só rapidamente ligando a lua nova, lembra que também a lua nova é um momento de convite a criar as nossas intenções a partir do nosso coração. Mas a gente só consegue escolher as nossas, vontades, os nossos desejos, aquilo que a gente quer manifestar na nossa vida, quando a gente conhece a nossa verdade interior, porque senão a gente vai continuar criando uma vida que foi aquela que falaram pra gente que era a vida ideal, né, aquele script perfeito da sociedade que cada vez mais a gente está questionando, ainda bem, mas a gente só consegue enxergar de verdade o nosso sankalpa quando a gente conhece essa verdade interna dentro de nós. Esse exercício legal que ela propôs também é para pensar, né, desde quando você era novinha, quais eram as coisas que você gostava, quais eram as coisas que você curtia fazer, os lugares em que você gostava de estar. Isso dá várias pistas, assim, dessa verdade essencial nossa.
Então, deixo essa reflexão aí para vocês também. E ouçam o podcast que eu vou mandar para vocês lá no grupo agora.